gente tá aqui na nossa última live, chegando ao fim aqui desse estudo do livro, né? Ouse Crescer. Então, foi assim uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Relembrar, né? Todo esse conteúdo desse livro incrível, maravilhoso, que recomendo muito. Sabe, quem quiser adquirir esse livro é incrível. Tô bem também, Ana. Tudo ótimo. Então vamos lá, porque hoje, gente, hoje é o seguinte, tem muito conteúdo, muito conteúdo. Então a gente quer fazer um fechamento aqui com você, ó. É bem legal, sabe? E pra quem for assistir a live depois, então vai ter também bastante conteúdo aí, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Ali hoje é quinta, então eu fiz a nona live desse livro, foi na terça-feira, né? Então na terça-feira ali, eu finalizei a live falando de tudo aquilo que diminui a nossa voz, né? Quando a gente fica muito ali sem muito dedos ali, né, para falar de alguma coisa, a gente às vezes se diminui, né? Falei também, deixa eu pegar aqui, falei do salto, né? Quais os critérios ali que a gente realmente tá saltando, formas como as mulheres brilhantes se escondem para não ousar crescer. Então a gente coloca ali às vezes muito empecilho, quando a gente tá colocando muita complexidade em alguma coisa, a gente tá com algumas crenças ali que tá fazendo com que a gente não vá pra frente, tá? Então vamos lá. Começando aqui o nono capítulo, os coraçõezinhos, obrigada. Começando aqui o nono capítulo, que ela tá falando o seguinte, dos chamados, os chamados que a gente tem, né? Ela define o chamado como o quê? Oi, Glau, bom dia, tudo bem? O que é o chamado? Quando ela fala do chamado, é o anseio de atender a certa necessidade ou resolver um problema. Então, às vezes, a gente tem ali uma necessidade de resolver algum tipo de problema. Imagina aí, na sua situação, que chamado que tá aí dentro de você, sabe? Você tem um chamado. Eu vou te ajudar aqui a você resgatar esse chamado. Todos nós temos um chamado aqui dentro, sabe? E esse chamado, assim, se a gente não atende esse chamado que tá ali internamente, parece que a gente não tá indo para um caminho que tem a ver com essa nossa voz interior, tá? Mas a gente chega lá. O que é esse chamado? É como um pedido de contribuição para o bem comum, para lançarmos mais luz e amor no mundo. Mas, Renata, como que eu vou transformar isso num negócio? Olha só. É um caminho através do qual podemos responder à carência e fragilidade que vemos diante de nós. Então, é alguma coisa, gente, que incomoda a gente. O que te incomoda, sabe? Te incomoda e você recebe esse chamado para mudar alguma coisa no mundo, tá? Todas as habilidades que a gente discutiu, né? Que é silenciar a censura interior. Para quem não sabe o que é censura interior, são aquelas vozinhas negativas que ficam falando que a gente não vai conseguir. Tem vídeos meus falando sobre isso aqui. Escutar a mentora interior, ou seja, a nossa voz da sabedoria. Controlar o medo, libertar ali do elogio e da crítica, saltar para a ação e comunicar-se de modo eficaz. Vamos lá, deixa eu virar aqui. Então, se aplicar a todos os tipos de atividade a que você se dedica para ganhar vida. O chamado, eles são úteis para a humanidade. Quando a gente tem um chamado dentro de nós, sempre esse chamado é algo útil, que vai levar utilidade para as pessoas, certo? Muitas mulheres sentem que estão ousando crescer mais verdadeiramente quando respondem ao seu chamado, ok? Quem aqui, gente, sente que tá realmente vivendo o seu chamado, sabe?
Ou será que ainda tem aquela vozinha ali dentro que fica em, eu quero tanto fazer tal coisa e não faz, né? Tem uma coisa ali dentro, sabe? Você fala, nossa, queria tanto mudar alguma coisa ali, mas por algum motivo você não vai, né? Esse chamado. Então, uma das coisas que aconteceu comigo, né? Então, eu vou falar por mim. Nessa caminhada toda, então eu já tô como treinadora, coach, né? Mentora, eu já tô desde 2011, né? Mas que eu peguei assim, focado mesmo nesse trabalho, foi a partir ali de 2014, né? Que eu tinha outros negócios, aí eu fui fui focando somente nessa questão, né? De coach, mentora. E nessa caminhada, o meu chamado assim, eu queria desenvolver as pessoas, fazer com que elas se transformassem e atingissem o objetivo delas. Legal. Seja na carreira, seja empreendendo, seja o que for. O ano passado eu senti um chamado muito forte, muito, muito forte. Eu comecei a observar o quanto que nós mulheres, a gente se diminuía para caber em algo. A gente às vezes tinha vergonha. Gente, eu conheço mulheres que às vezes têm vergonha de se arrumar por pensar, o que será que os outros vão pensar de mim? O que será que vão achar? Né? Eu tô muito arrumada para aquele ambiente. Mas se você tá bem, se você gosta, por que não? Sabe? Ou ao contrário também, tá? Então eu não tô julgando aqui. Eu tô querendo trazer a sua verdade, a sua autenticidade. O que é importante para você? O que é relevante para você, sabe? A Net tá falando, eu acho que estou no caminho certo aqui, mas acredito que ainda falta alguma coisa. É isso, Net. Vamos lá. Quem sabe a gente não encontra aqui. Olha só. Sobre os nossos chamados, né? E aí, só complementando a história. E aí eu comecei a ver que 95% das pessoas que eu atendia, quando eu estava aberta assim ao público, entre homens e mulheres, 95% eram mulheres. E eu comecei a perceber o quanto que essas mulheres tinham de potência, o quanto que elas estudavam, o quanto que elas se sacrificavam, o quanto que elas iam atrás de um monte de informação, corriam atrás e tal, fazia, acontecia. E elas tinham resultado pequeno, e elas tinham pouco resultado ali. E aquilo começou a me incomodar de um jeito que foi onde eu resolvi. Eu falei, um dos motivos, eu falei, eu quero focar em mulheres. E aí eu fechei o meu Instagram antigo e comecei a focar nesse daqui. Foi um baita desafio, porque eu tinha um Instagram ali de 20 e poucas mil pessoas, né? E comecei com esse daqui. E eu tô aqui aos pouquinhos, né? Crescendo e tal. Mas eu não tô preocupada com o número, tá, gente? Eu tô preocupada em realmente fazer a diferença aqui com vocês, realmente extrair o melhor que existe em você, mulher, sabe? Que eu vejo que você estuda pra caramba, que você rala pra caramba, que você vai atrás das coisas e às vezes fica aí patinando ainda, entendeu? Então vamos lá. Sobre os nossos chamados, alguns exemplos aqui dos nossos chamados é o seguinte. Por exemplo, né? Senti que era chamada para dar aulas no jardim de infância e criar um ambiente seguro e positivo para as crianças. É um chamado de uma pessoa, tá? Ela vai listar alguns chamados só para você começar a identificar alguma coisa aí. Senti que era chamada para fazer companhia a pessoas sozinhas em seus últimos anos de vida. Né? Forte esse, né? Mas é um chamado, é uma coisa ali que fica dentro da gente. Senti que era chamada para desenvolver um novo tipo de trabalho corporal que ajudasse as pessoas a viver com mais vitalidade. Daniela, bom dia, Daniela, seja bem-vinda. Senti que era chamada a auxiliar a empresa a desenvolver um novo produto, que com esse novo produto ia resolver alguma coisa importante para os nossos clientes. Outro chamado. Senti que era chamada a criar uma empresa de tecnologia que ajudasse as mulheres a gerenciar as suas finanças pessoais e a aprender sobre investimento. Senti que era chamada a escrever romances de ficção
dando aos adolescentes modelos e ajudando a desenvolver a sua imaginação. Você pode ter chamado da beleza, você pode ter vários tipos de chamados, tá? Vários e vários e vários. Então, essa é a missão, sabe? Esse negócio do chamado que eu tô falando é a missão. Aquilo que arde aí dentro de você, que você tem vontade de fazer, por algum motivo você fica no mesmo lugar, ou você faz, né? Você sente que você poderia fazer muito mais e não faz, tá? Esses chamados pode também acontecer no âmbito de carreira, da família, comunidade, ou pode também ser fora desses contextos, tá? Pode ser chamado comunitário, ok? Pode ser profissional, chamados criativos, artísticos. Gente, chamado não tem um julgamento, sabe? Não tem assim, não tem uma regra. É algo que tá dentro de você, que você sente ali ardendo em você, tá? Quais são as 8 maneiras de você reconhecer um chamado? Quais são essas 8 maneiras? Vamos lá. Primeiro, quem sente isso, ó? Você sente uma dor ou frustração em relação ao status quo, né? De uma questão específica. Ou seja, você sente uma dor, uma frustração em relação a alguma coisa que está acontecendo, sabe? Você sente essa dor, essa frustração. Algum tipo de questão. Segundo, você tem uma visão poderosa. Pode ser vaga ou clara, mas ela é poderosa. De como as coisas poderiam ser em relação a algum aspecto dessa visão de mundo. Essa visão volta à sua mente o tempo todo e toca o seu coração. E aí? Terceiro, olha esse daqui, gente. Ai, 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 esse daqui. Quando que você reconhece um chamado? Ó, terceiro, você sente uma enorme resistência. Uma parte sua quer correr na direção oposta. Você tem resistência, você sabe, aquilo tá no seu coração, você sente esse chamado, mas tem uma resistência muito grande, muito grande. Nossa, parece que você tá ali indo e tá remando contra a maré, sabe? Existe essa resistência principalmente quando a gente não dá os primeiros passos, principalmente, tá? Quarto, como que você reconhece um chamado? Você é dominada pelo sentimento de essa é a minha missão, ou de ter recebido a incumbência de realizar uma determinada tarefa no mundo. E aí? 5. Como que você reconhece? Muitos são os desafios, medos, dúvidas. Mas quando você está efetivamente se dedicando ao chamado, você sente que está realizando um trabalho significativo e legítimo. E aí quando você sente assim, você se abastece, né, de energia. Você se abastece dessa energia. Porque você fala, não, eu quero continuar aqui, eu quero fazer de novo. Tem resistência, mas você vai e faz. Você vai e faz. Você vai e faz. 6. Você não tem ainda tudo o que precisa para completar a tarefa. Você não tem ainda tudo o que precisa para completar a tarefa. Mas você se coloca ali no movimento. 7. Você não é ainda a pessoa que precisa ser para completar o chamado. Você precisa desenvolver qualidades pessoais que ainda não tem, na intensidade ou nas formas que a tarefa exige. E aqui, gente, quando a gente está falando desse movimento, desse chamado, eu percebo que muitas vezes é no caminhar da situação, da coisa que a gente vai ajustando, sabe?
Porém, se a gente não começa, a gente não sabe. A gente vai ficar ali, né? Com aquela ideia dentro da gente e não vai partir para ação. E aí vão vir as resistências. Se tem muita resistência, olha para isso. Veja se não é o seu chamado. E você ainda não se transformou naquela pessoa totalmente. Você tem uma fagulha aí dentro, você tem um foguinho aí que tá começando a acender. Mas você ainda não se transformou naquela pessoa. Porque é a caminhada que vai te transformar naquela pessoa. 8º, a jornada é a recompensa. Você desfruta do processo ao longo do caminho, em vez de se sentir-se simplesmente passar pelas etapas para alcançar o objetivo ou destino final. Então você vai se desfrutando de todo esse processo. E aí, gente, tá fazendo sentido? Quais são as objeções, né? As objeções mais comuns ao nosso chamado. Quais são essas objeções? Às vezes, esse chamado, a primeira coisa que você vai pensar é assim: mas eu tenho que pagar as contas. Como é que eu vou atender esse chamado se eu tenho que pagar as contas? Porque o chamado, ele pode ser profissional, o chamado, ele pode ser comunitário, o chamado, ele pode ser familiar, o seu chamado pode ser várias, tá? Mas aí como é que eu vou atender esse chamado se eu tenho que pagar as contas? Acontece que para atender o chamado, a gente não precisa trabalhar 40 horas por semana para experimentar esse forte sentimento de realização. Então, por exemplo, tem gente aqui que tem o chamado de fazer companhia para as pessoas nos momentos finais da vida dela, né? As pessoas que estão ali, enfim, nesses momentos finais. Ela tem esse chamado. Ela se considera uma pessoa que ela vai ter paciência, ela tem um entendimento ali da vida, da morte, etc e tal, e ela quer dar um aconchego para essa pessoa no momento final. Ela sente isso. É um baita chamado. E às vezes, para atender esse chamado, se ele for comunitário, às vezes a pessoa não tem uma condição de largar tudo para atender o chamado comunitário. Porém, a pessoa tem esse chamado e às vezes falta ela dar algum passo para que ela atenda isso. E esse chamado nem sempre é trabalhar as 40 horas por semana. Nem sempre, certo? Então, para você ter esse sentimento de realização, é ver o que está pedindo aí, o espaço, né? Abrir um espaço aí para que você atenda esse chamado, né, na sua agenda, tá bom? E esse daqui. Olha esse chamado aqui, ó, a objeção, né? A minha vocação é muito pequena, egoísta ou fútil. Olha só. Mulheres cujo chamado se relaciona com a criação de beleza. Chamados ligados ao design de interiores, ao gráfico, de produtos, de moda, de pintar, esculpir, compor música. Em geral, elas lutam contra a sensação de que ele é superficial, leviano ou egoísta. Elas internalizaram a noção prevalente em nossa cultura de que a estética é algo sem importância. Será, gente? Que se destina apenas à minoria privilegiada, ou confundem beleza com materialismo, pressupondo que qualquer chamado envolvendo estética é materialista. Agora vamos lá, vamos quebrar essa crença aqui. Ela coloca: acho que nada está mais longe dessa verdade. Imagine se todos, quando se levantassem de manhã, vissem algo que achassem belo. Como seria, né? Como o mundo seria?
A beleza acalma e inspira. Se o seu chamado tem a ver com trazer beleza ao mundo, ele não tem nada de fútil e merece o seu respeito. Certo? Então, se alguém se sente assim em relação a esse tipo de trabalho, que é algo egoísta, ou é materialista, ou... Vamos rever essa crença, tá bom? Bora lá. Tá fazendo sentido, gente? Eu vou me empolgando aqui, eu vou falando. Coloca aí se tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido? Show. Ó, um chamado é um sentimento profundo de anseio ou inspiração para suprir uma determinada necessidade no mundo. Todas recebemos chamados. Todas. Ouvir e respeitar esses chamados é uma de nossas tarefas mais importantes. Obrigada, Nete. Os chamados tendem a se manifestar como uma frustração em relação a algum aspecto e uma visão que poderiam ser, né? Mudar algum aspecto. Com o chamado, geralmente temos a sensação de termos recebido uma incumbência, em vez de a escolhermos. Chamado é como se a gente não escolhesse, sabe? A gente está incumbido de alguma coisa, tá ali dentro da gente, né? Resistimos aos nossos chamados. Muitas vezes a gente resiste. De início, quando o chamado se manifesta, nunca temos tudo, nem somos tudo o que deveríamos ser para atender esse chamado, tá? Obrigada, Ana. Nosso chamado tem um propósito duplo. Ó, olha isso aqui, ó. Isso aqui vale ouro. O nosso chamado tem um propósito duplo. Promover nosso crescimento e curar o mundo de alguma forma. Tá? Ele vai promover a gente crescer e curar o mundo. Quando eu venho aqui pra você e falo que a minha missão, meu chamado, é fazer com que as mulheres enxerguem a sua potência, extraiam essa confiança de dentro delas e parem ali de ficar contando moedinhas, de ficar no sufoco financeiro, é porque eu passei por isso, né? E eu quero que vocês se curam disso. E eu ainda me encontro na caminhada, sabe? Eu ainda me encontro nessa caminhada. Mas eu já passei por muita coisa que hoje eu vejo o quanto que de tudo que eu faço, né? Que eu já fiz nessa caminhada, que eu posso sim levar cada vez mais para que você enxergue cada vez mais essa sua potência, seus pontos fortes, aquilo que você é boa, reconhecer isso. Não ter vergonha de falar daquilo que você é boa, sabe? Parar com esse negócio de ter vergonha de você mesma, ok? Vamos lá, deixa eu mudar a página aqui, porque eu fui pegando as melhores partes aqui. Que tipo de prestação de contas que te impulsionaria a avançar com perseverança em busca de suas aspirações mais importantes? Nessa parte aqui, ela tá falando para você se aliar a pessoas que vai também... É como se fosse alguém que você fosse prestar contas, sabe? Porque como no chamado você tem muita resistência, quando você está crescendo, em movimento de crescimento, existe sim muita resistência. A sua sensora vai ficar ali, tipo, buzinando na orelha. Então, essa resistência, o quanto é importante você ter uma pessoa que vai, como se você fosse prestar contas daquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, na minha mentoria, na parte 2 da minha mentoria,
nessa parte é só uma questão de prestação de contas. Então, as mulheres ali, elas ficam prestando contas justamente para que elas não saiam, né? Porque eu sei que vai encontrar ali muitas resistências no caminho, sabe? E isso te impulsiona a você avançar mais pra frente. Então é legal você ter isso, sabe? Você ter uma pessoa que você tem essa prestação de contas. Isso pode ser uma pessoa que você confie, pode ser uma amiga, pode ser, desde que isso seja neutro, sabe? Tenha uma neutralidade, porque senão, se for uma pessoa muito próxima, aí pode não dar tão certo, tá? Outra coisa, quando você tem esse chamado, você elaborar um plano baseado em suas forças. Acontece que, na maioria das vezes, as mulheres, elas ficam focadas nos pontos que elas têm de melhoria. Que tudo bem, vamos melhorar. Porém, se eu fico só focando naquele ponto de melhoria... Oi, Maria da Conceição, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda! Mais uma corajosa aqui pra live. Seja bem-vinda, querida. Então, elaborar esse plano baseado nas suas forças. Reconhecer as suas forças. E se fortalecer cada vez mais das suas forças, tá? Esse é um caminho que vai te fortalecer para você atender a esse chamado, tá bom? Certo, mulheres? Vamos lá. Algumas perguntas que são super importantes, gente. Olha só. O que você poderia incluir em sua vida que lhe proporcionasse muito prazer e alegria? O que você poderia incluir? E até conversando, né, quem participou aqui, eu fiz live aqui com a Gláucia, né? A Gláucia, ela é mentora de produtividade e a gente fala muito sobre isso, né? Ela, principalmente, que entende muito desse assunto. Quantas vezes a gente tá ali cheio de tarefas, né? Muita tarefa, muita coisa pra fazer, muita coisa... Nossa Senhora! Coisa pra caramba! Oi, Fê, tudo bem? Bom dia! E a gente fica ali com tanta tarefa, e às vezes a gente se sente até sobrecarregada e tudo mais, mas a gente não tem clareza qual que é o nosso objetivo, né? E às vezes com tanta tarefa para fazer, a gente nem se dá conta de trazer como que eu posso tornar o meu dia mais alegre, mais prazeroso, sabe? Mais sorridente, mais tranquilo, com mais paz, né? Então são perguntas pra gente fazer, sabe? Porque a coisa não precisa ser pesada, né? Não precisa. A gente não tem que se judiar, né? não tem que ter mais autocompaixão, sabe? Mas, né? Deixando de lado, essa pergunta é chave. Até eu coloquei um asterisco aqui, ó. Deixando de lado o perfeccionismo, a vontade de agradar as pessoas, os deveres e a autocrítica, o que você realmente gostaria de criar em sua vida e em seu trabalho? Então deixa de lado tudo isso. Agradar pessoas, os deveres e a autocrítica. O que você gostaria de criar em sua vida ou em seu trabalho? Se pergunta, gente. Vamos supor que você não tem dever, não tem que dar satisfação pra ninguém e tal. O que você criaria? Que missão a está te chamando neste momento? Qual que é a missão? E aqui tem um exercício que eu achei muito legal, que eu já fiz quando eu li esse livro, que faz um bom tempo já, e eu revendo o livro hoje, o que eu falei? Eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer esse exercício aqui de novo. Oi, Fê! A Fê maravilhosa. Gente, tudo bom, Fê? Bom dia, seja bem-vinda. A Fê é minha cuidadora aqui. Ó, Fê, tá sem filtro, hein? Mas eu preciso ir lá. Então, você fechar os olhos, imagine-se como uma criança pequena, tá? Veja-se num próprio cenário de infância. Passe alguns minutos com essa sua criança interior.
ok? E depois você pergunte para sua criança interior que projetos ou atividades você gostaria de que você realizasse esse ano. Então é assim, ó. Imagina que você fecha os olhos e quando você fecha os olhos, você imagina a sua criança, ok? Você criança, a sua criança interior. E você tá ali de frente para sua criança interior e você vai perguntar para ela: o que você gostaria que eu realizasse esse ano? É um exercício muito poderoso, gente. Oi, Fê, linda! Vamos lá. Que projetos ou atividades você gostaria que eu realizasse esse ano? Quais são os sonhos e anseios que seus medos não permitem nem mesmo considerar? Então, o medo te paralisa tanto que vai lá para a criança interior, faz esse exercício, né? Quando a gente, ontem na live com a Tami, né, a gente falou sobre isso também. Quando a gente está falando de criar, né, fazer alguma coisa diferente, se conectar com essa criança interior é muito poderoso, tá? Vamos lá. A probabilidade de alcançarmos nossos objetivos é maior quando somos motivadas por um espírito de cuidar de nós mesmas, em vez de pela culpa e pela autocrítica. É você ter a autocompaixão por você mesma. E é uma frase que eu sempre falo. Entender que no caminho você vai errar. Execute, mesmo entendendo que no caminho você vai errar. Porque, gente, não somos perfeitas, sabe? Não somos. Então, na caminhada, mesmo atendendo o seu chamado, a sua missão, você vai ter ali alguns tropeços. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. É aceitar que isso vai acontecer. E pra autora aqui do livro, né? Pra autora do livro, ela fala o seguinte: não existe essa tal de autodisciplina. O que parece autodisciplina é, na verdade, uma ampla gama de motivações que resultam em uma ação consistente. Se você não consegue visualizar ali não tem clareza do seu objetivo, não adianta você se autodisciplinar, né? Porque você vai se autodisciplinar, você vai tentar e você vai parar no meio do caminho, porque você não tem clareza para onde você está indo. Agora, se você tem essas motivações, se você está atendendo o seu chamado, se você está em busca de um propósito, do seu crescimento interior e também da cura do mundo de alguma forma, aí sim, gente, aí sim a autodisciplina vem. Por quê? Vou falar por mim agora. Para fazer essas lives aqui às 7 horas da manhã, para mim, foi um desafio. Foi um desafio, sabe por quê? E não só pelo fato de ligar a câmera, e sim pelo fato de eu tinha toda uma rotina de manhã e eu coloquei ali a votação dos horários, vocês voltaram para 7 da manhã, então eu vim às 7 da manhã, eu atendi esse chamado, eu vim aqui às 7 da manhã e eu tinha toda uma rotina e eu quebrei completamente a minha rotina, tá? E é isso. Então, quando a gente tem esse chamado, hoje eu tenho live às 7, eu tenho meio-dia e tenho às 8 horas da noite, certo? Eu vou fazer as 3 lives. E é isso, gente. O chamado, eu não tô aqui me importando com o julgamento. Eu tô aqui fazendo o que precisa ser feito. Entendeu? Quando isso vem muito forte, você se livra de um monte de trava e de medos, tá? Um monte de trava e de medos. Estamos finalizando aqui, ó. Estamos finalizando. Olha só. Temos no papel oportunidades iguais de participar em posições de poder. Em posições de poder. Temos direito à educação superior. Certo? A gente vai lá, temos direito, né?
mas vamos falar aqui de Brasil, a gente vai lá e faz a nossa educação e vai atrás das coisas e tal, tá? Somos ativas no mercado de trabalho, é ou não é? Somos ativas ou não somos? Podemos exercer cargos políticos. Podemos ter bens imóveis e ativos financeiros. Claro que a gente pode. No entanto, um número cada vez maior de mulheres está descobrindo que quer mais do que igualdade de acesso a sistemas obsoletos, não raros, nocivos, né? A gente quer mais do que essa igualdade. Queremos transformar esses sistemas e torná-los mais justos, mais compassivos e mais sustentáveis para o planeta e para a nossa família. Queremos contribuir com as nossas ideias, nossas alternativas, nossos métodos de trabalho. Em outras palavras, agora que temos mais poder, queremos usá-lo para o bem. Isso, gente, demonstra o quê? Vamos olhar para a história, né? Vamos olhar para toda essa história. A história, a gente vê aí várias... Não quero entrar em detalhes, não é minha praia, tá? Minha praia é outra. Mas a gente olhando toda a história hoje, a gente vê o poder, né? Um poder muito masculino. Muitos homens ali. Será que ter mais mulheres nos poderes, em lideranças, será que o mundo não seria diferente? Será que não seria um mundo com mais compaixão? Será que não seria um mundo com menos brigas? E mais propósito, mais foco no bem comum das pessoas? Será? Então, a gente colocar realmente toda essa nossa potência para fora, a gente olhar para isso com força, para realmente mudar e fazer acontecer, certo? Vou finalizar agora com esse parágrafo. Ser um agente de mudança requer o tipo de atitude que você aprendeu aqui. O que a gente aprendeu aqui nesse livro, gente? Confiar na sua voz, da sua mentora interior. Eu até disponibilizei um áudio aqui para quem participou da live. Não da sua censora. Avançar apesar dos medos. Medo vai existir, tá? Não adianta você achar que alguém é privilegiado de não ter medo. Todo mundo tem medo. Doses maiores ou menores, mas todo mundo tem. Todos, sem exceção. Libertar-se dos elogios e das críticas, tanto faz se me elogiam ou se criticam, eu vou fazer o que precisa ser feito, certo? Isso é a gente atender o nosso chamado. Dar saltos, abandonar o modo da boa aluna e assumir o modo liderança. Tudo isso envolve comunicar-se sem se diminuir, respeitar e seguir os seus chamados e persistir em seus objetivos com sabedoria e cuidando de si mesma. Porque quando a gente atende um chamado, a gente atende o bem comum. A gente ajuda as pessoas de alguma forma, a gente contribui com as pessoas de alguma forma. E também cuidando de si mesma. Não adianta eu atender o chamado é eu cresço e o outro cresce, certo? Eu cresço e ajudo a curar o outro de alguma forma. Esse é o verdadeiro chamado. O chamado não é eu cresço às suas custas e dane-se você. Isso não é chamado. Chamado é todo mundo em conjunto crescendo, crescendo e crescendo e crescendo. Tá? É isso, gente. Então, olha só. Finalizado. Olha que lindo, maravilhoso esse livro para nós mulheres. Mulheres aí que tem medos, travas. Gente, esse livro é incrível. Para quem não sabe, eu fiz aqui 10 lives todos os dias às 7 horas da manhã falando desse livro, tá? Para quem perdeu, maratona as lives aqui que vão ficar salvas aqui no meu IGTV. E eu quero saber para vocês que acompanharam se isso fez sentido para vocês, se ajudou de alguma forma, se contribuiu, coloquem aí.
Maravilha. E eu quero reforçar aqui o convite, gente, que é o seguinte. Eu vou começar uma jornada. A jornada se chama A Fortaleza, tá? Nessa jornada, é uma jornada que vai acontecer do dia 14 ao dia 20 de abril, onde serão 7 dias de lives. E nessa jornada eu vou trazer aqui tudo para você enxergar a sua potência, a fortaleza que você é e vencer esses medos, tá bom? Nessa jornada é para você enxergar essa sua potência e parar de ficar ali no final do mês doida contando moedas ali e não se sentindo, não encontrando toda essa sua força, porque pessoas confiantes, elas têm resultado e têm sucesso. Se você não tá tendo resultado, né, aquele resultado que você espera e quer para sua vida, é porque precisa trabalhar alguma coisa aí dentro. É porque existem crenças limitantes em você que tá impedindo você de avançar. Para quem quiser participar, o link está na minha bio, tá bom? Então já começa a se inscrever nesse link da bio. Quero dizer para vocês que foi lindo estar aqui com vocês. Eu percebi também que muitas pessoas, mulheres, estão vendo os vídeos depois, né? E é isso. Foi maravilhoso esses 10 dias. Sou muito grata a você por tirar seu tempo e passar esse tempo top. Conteúdo top. Obrigada, viu, Net? Foi uma honra estar aqui com vocês. Eu também venci as minhas batalhas para estar aqui. Tá? Então, é isso. Estamos juntas, tá? Estamos juntas e vamos lá vencer cada dia mais um pouquinho, tá bom? É isso, mulheres. Olhem para sua potência. Vambora fazer acontecer e atender os nossos chamados, tá bom? Beijo no coração de vocês. Eu vejo vocês ao meio-dia. Terei uma live aqui com a Fernanda, tá bom? Vamos falar de essência e sucesso nos negócios. Será que tem a ver, gente? Depois de tudo que eu falei aqui hoje, será que tem a ver? Então vamos lá. Meio-dia eu espero vocês. Beijão, gente. Até mais. Gratidão.